Esse livro, Um Curso em Milagres, ele não tem nada de religião, ele tem de união. Ele tem a união das mentes de novo. E aí Jesus vem mais uma vez, que disseram que ele ia vir, né? Mas ele veio através da mente só. Ele veio mais uma vez, intuindo a Ellen, a 40 e... Ele é de 75, façam as contas aí para mim, 48, 49 anos atrás. Então, ele é de 75. E ela intuiu esse livro, ela levou 7 anos para escrever. Então, olha como é novinho. E então é isso, assim, a gente não pode, 49, né? Isso aí. A gente não pode, olha as analíticas aí. As analíticas é papo, né? Ele não pode ser comparado à Bíblia, tá? Tirem isso da cabeça, porque apesar de ser um livro que é desse tipo aqui, que parece uma Bíblia, não é. Não tem nada que ver. Ele foi todo corrigido pelo próprio dono, né, da coisa. Então, a minha proposta, e eu quero saber se vocês aceitam, porque vocês é que são donas dessa aula de quintas-feiras, da gente iniciar da forma que eu iniciei pelo Manual dos Professores. Ele é muito rico em ensinamento, ele é um pouco mais pé no chão, mais concreto, o próprio linguajar dele é um linguajar menos metafísico e mais físico, para que a gente entenda. Ele está dentro do livro. Na minha edição, ele está depois do livro das lições, termina as lições, aí tem um índice e diz Manual de Professores. Aí tem ali introdução, que é a que eu quero fazer com vocês hoje, se vocês concordarem em começar esse estudo. Outra coisa, nada impede a nossa supervisão, tá? Podem continuar trazendo tudo que vocês precisam. Essa aula é para vocês. Obviamente, é uma aula que eu aproveito muito. Aprendo muito junto com vocês. Por isso eu sou tão agradecida e por isso eu sempre agradeço a presença de vocês nas aulas. Porque eu não tenho como não ser grata a vocês do tanto que ilumina a minha mente também. Então tá, a Adrizinha ali já aceitou, a Malu já aceitou. A Cecília também. Se alguém tiver alguma coisa para falar, podem levantar a mão aí. Ó, a Gizinha também, a Deia. O que acha, Deia? A Deia que é apaixonada por esse livro, que eu sei. Sandrinha, fica tudo bem para ti? Concordo. Tá bom, querido. E a Cleia, ela está ali de visitante da nossa aula. Seja muito bem-vinda, Cleia. A gente vai começar esse estudo, vamos deixar aberto por um tempo para vocês aproveitarem. A gente vai ler todo o livro Manual dos Professores, vocês vão se encantar. Foi através dessa parte do livro que eu me apaixonei de vez, assim. Aí nós estreitamos os laços, eu e o livro. Não deixem nunca de fazer as lições, que é uma coisa muito importante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já falei uma vez para vocês que esse livro é um livro holográfico, portanto, qualquer partezinha do livro contém o todo. Se eu entender uma frase desse livro, eu entendo a vibe do livro. Eu já sei do que se trata. Eu já entendo em profundidade o que se trata. Mas é que não é entender com a cabeça. Eu preciso entender
com as minhas entranhas, de verdade. Eu tenho que sentir. A partir do momento que vocês começam a vivenciar esse livro, a mente de vocês começa a iluminar de tal forma que os dias de vocês modificam. E é de verdade isso. Os resultados do dia de vocês mudam, mas vocês precisam entrar nesse endereço da mente, tá? Até coloquei ali no grupo, vou ler ali para vocês, que eu achei muito lindo isso aqui que eu encontrei, né, nesse livro também, que eu tinha colocado aqui. Sozinhos, nós não podemos fazer nada, mas juntos, nossas mentes se fundem em algo cujo poder está muito além do poder de suas partes separadas. Essa mente é invencível porque é sem divisão. Olha a força que os grupos têm. E por isso a gente tem que aprender, tem que se acostumar a cada vez mais expandir. E vocês vão entender por quê quando a gente começar a ler esse manual. Ok, lindonas? Respirem fundo, se abram para esse estudo profundo que a gente vai começar a fazer. E eu acredito que esse ano a gente termine essa parte do manual dos professores. A Maluzinha caiu, voltou. Voltou, né, Malu? Tá. Então, vamos começar ali na introdução. Tá todo mundo aí com o livro na mão, gente? Se não tiver, não tem problema também. Não, eu comprei, só chega sábado. Tá. Ai, tu vai adorar. Nosso filho. Ó. Bom, a aula fica gravada de qualquer forma, né? Se precisar retomar a aula para fazer as anotações depois, é só retomar. Então, vamos lá. O sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. Está distorcido. A reversão é típica, porque tudo aqui está distorcido. Não é só o ensino e aprendizado. Está tudo de cabeça para baixo. Parece que o professor e o aluno estão separados. O professor dando algo ao aluno, ao invés de a si mesmo. Nesse sentido aqui, nesse livro, o sentido de professor não é o mesmo que aqui no mundo. Vocês vão entender por quê. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. Tudo isso explicando no mundo daqui, que a gente vive aqui, onde um professor chega, uma pessoa, vamos chamar de pessoa, uma pessoa chega para outra e explica algo, ensina algo. É uma pequena partezinha do seu tempo, do seu dia, que ela faz isso. Isso é nesse mundo aqui que a gente está. Qualquer coisa, levantem a mão, tá? Não vão deixar de perguntar aí. O curso, ao contrário,
enfatiza que ensinar é aprender. Ai, ai, ai. Enfatiza que ensinar é aprender, de tal modo que o professor e aluno são a mesma coisa. Não é legal isso? Enfatiza também que ensinar é um processo constante. Não é no tempinho que eu chego em alguém e digo assim, ó, fulaninho, eu se fosse tu, faria isso. Dessa forma fica melhor. Sabe como é que se faz? Assim, assim, assim. Assim que a gente faz aqui, né? Com qualquer pessoa, viu? Com qualquer irmão. Que são os irmãos? Quem são os irmãos? Aqueles que convivem com a gente, aqueles que a gente encontra na rua, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Qualquer um é irmão. Ensinar é um processo constante. Acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Pensa em aprender e ensinar constantemente, que a gente não descansa nem quando dorme. Sabe que eu estava olhando uma passagem do livro O Desaparecimento do Universo, que ele conta para a gente entender o que seria esse nosso sonho aqui. E imaginem assim, vocês estão dormindo, com uma pessoa do lado, qualquer pessoa, a pessoa está dormindo, e a gente percebe que essa pessoa está sonhando. Mas a gente não consegue entrar no sonho dela. A gente não consegue ver o que ela está sonhando. A gente não consegue entender absolutamente nada do que está acontecendo com ela. A gente não consegue nem entender o que está acontecendo com ela. A gente não reconhece o que está acontecendo com ela. Como é que a gente acorda essa pessoa? A gente está vendo que a pessoa está ali incomodada, às vezes até, né, como é que se diz, emitindo um som, tá ali incomodada, tu não faz a menor ideia do que esteja acontecendo ali. A gente só sabe que aquilo é um sonho e que aquilo não é real. Como é que a gente chega? Eu também. Também sou acordada algumas vezes. Como é que a gente acorda essa pessoa? A gente vai ali dar um grito, Florinho, sacode? Não, a gente chega com gentileza, toca nessa pessoa, tá tudo bem. Não te preocupa, é sonho, né? Com Deus é a mesma coisa. Nós também estamos viajando em sonhos aqui, porque nós criamos esse mundo. Aí começa já a doer, né? Ai, 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 lá vem a Carla dizer que eu sou uma almofada, que eu sou uma cadeira. Nós criamos tudo isso. Só que nós estamos viajando em sonho, com o nosso sofrimento, com as nossas lamentações, com os nossos significados, sofrendo, doentes, morrendo, renascendo, tudo sonho. É um sonho eterno por enquanto. Só que Deus não participa disso. Assim como as pessoas que se dizem muito religiosas, que eu já fiz isso também, então não estou julgando, eu estou falando uma coisa que eu já fiz, que dizem assim,
Nossa, Deus iluminou meu caminho, Deus é bom, olha só o que aconteceu para mim. Não tem nada disso, Deus não está nem aí, nós é que estamos aqui na viagem do nosso sonho. Ele não está participando de nada. Ele está nos olhando, viajando aqui na maionese, assim como a gente olha para alguém que está sonhando do nosso lado, que a gente não faz ideia do que está acontecendo. Boa noite, Celinha. Seja bem-vindo. Entenderam? E aí, como é que Deus faz com a gente? Ele está nos cutucando aqui, ó. Fulaninha, olha isso aqui. Ele também nos acorda com gentileza. Ele não vai gritar com a gente. Ele não vai nos culpar. Olha que delícia, gente. Ele é amor puro. Ele ainda nos deixou um fiozinho de brinde ligado diretamente a ele. Ele nos acorda com gentileza, assim como a gente acorda as pessoas que estão dormindo do nosso lado, sonhando, e que a gente não quer que essa pessoa se assuste, passe mal, que a gente tem amor àquela pessoa. Então a gente é gentil com ela. É exatamente o que Deus está fazendo com a gente. Ele está chegando no nosso ombrinho, assim. Ô, Giza, Deia, está cochichando na nossa orelha. Prestem atenção. Ouçam a minha voz. Entreguem para mim isso aqui, porque vocês estão achando que isso é um problema e não é. Isso é sonho. Não é uma delícia isso, gente? Só que como a gente está dentro desse sonho, a gente está esperneando. A gente acredita piamente que isso tudo é uma verdade. Que a gente está aqui, que a gente envelhece, que eu sou esse corpo que envelhece, que eu sou esse corpo que adoece, que eu sou esse corpo que vou morrer e que depois eu vou voltar na outra vida, venho com esquecimento de novo, ah, meu Deus do céu, fazendo tudo de novo. Então, por isso a gente precisa fazer tanta força, para que a gente consiga acordar de vez desse sonho. Não sei quando é que a gente vai conseguir fazer isso, mas eu estou fazendo muita força. E quando se fala que ensinar é um processo constante, realmente é um processo constante. Realmente é um processo da hora que eu abro meu olho de manhã e já começo a colocar a minha mente no lugar certo, aonde ela tem que estar. Sempre escolhendo. Esse é o trabalho da mente unificada, esse é o trabalho dos professores de Deus. É escolher o lugar certo para querer assistir o meu dia. Isso é trabalhar o dia inteiro. Mas aí vocês vão entender por que isso se chama de professor, tá? Olha isso. Tem uma frase aqui, que vocês já devem ter lido, que o livro está aí na frente de vocês, de algumas, que diz o seguinte: ensinar é demonstrar. Pronto. Resume tudo. Por isso esse livro é holográfico. O que quer dizer holográfico? Uma partezinha do livro, miniatura, uma frase, contém
todo o ensinamento do livro. As pessoas querem o quê? Sair ajudando umas às outras desarvoradamente. Ensinar é demonstrar. Então, quem é que é professor de Deus? Aquele que aplica o que aprendeu. Aquele que a todo instante aplica. Eu saio da minha cama, eu abro o olho, eu já começo desde ali. Tirar o passado familiar da minha mente, porque esse é o trabalho nosso, gente, diário. Veio algo na minha cabeça, porque é o que acontece. Por que a gente fala que vive de passado? Porque a gente abre o olho e a primeira coisa que vem é algo que a gente passou. A sensação é a do dia anterior, é 2 dias anteriores, 3 dias, é o sofrimento que eu estou carregando naquele dia. É a cruz que eu estou carregando naquele dia. Aquilo ali já, pum, acorda na nossa mente. O que a gente tem que fazer? Cancelar esse pensamento, fazer umas respirações fortes e se agarrar nesse livro. E já começar a ler essas lições. Porque eu vou substituindo, eu vou criando novos caminhos neurais. Por que eu fui soltando aos pouquinhos a constelação familiar? Porque a constelação familiar nos prende aos caminhos neurais antigos. Ela não faz, ela não tem um caminho de limpeza. Ela nos mostra, ó, tá tudo aqui. Teu pai foi isso, tua mãe foi aquilo, tua avó, teu avô, tua família foi uma desgraça. Tá, e aí? O que eu faço com essa informação? A peleia é minha dali para diante. Ou vocês acreditam que eu vou fazer assim com um bonequinho e a vida do coleguinha vai mudar? A Andréia só ri, né, Andréia? Tem gente que acredita, gente, ainda. E a gente não pode julgar, porque esse é um caminho, e é um caminho bonito também. É um caminho bonito que nos trouxe até aqui. Foi um caminho que nos aproximou. Porque como a gente está vivendo dentro de um sonho, dentro de uma bolha, como é que eu acesso essa bolha? Se não for trazendo um sonho. Eu só consigo conectar com as pessoas aqui nesse mundo se eu me aproximar do sonho delas. Capito? Então, é como a gente ensina a criança. Como é que a gente ensina a criança? A gente pega um banquinho baixinho, se senta na frente da criança ou se ajoelha e conversa ali, na mesma altura. Isso é muito necessário. E isso a gente também tem que aprender a fazer. É muito importante a gente aprender a fazer isso. Porque a gente tem pessoas ao nosso redor que estão em pesadelos absurdos e não conseguem sair da lama. Então, a gente precisa trazer recursos. O ano passado eu trouxe a constelação, esse ano eu estou trazendo o Enneagrama, que é uma ferramenta que me ajudou demais a acordar. Também acho muito importante. Por isso que na Alicerces 2, a gente iniciou com o Enneagrama. Aliás, deixa eu ver se eu acho aqui um trechinho que eu deixei separado também para vocês entenderem do que eu estou falando exatamente. Ó, achei de cara. Olha aqui. Vocês vão entender por que eu chamei o Enneagrama de novo. Quer dizer, não fui eu que chamei, né? Foi ele que me chamou, porque aquele livrinho ali caiu no meu colo quando eu estava bem distraída. Aquele livro voltou para mim.
da sabedoria do Eneagrama. Olha o que diz aqui. Na verdade, o seu sistema de crenças inconsciente, o nosso sistema de crenças inconsciente, é mantido no lugar por não se olhar para ele. Que tipo de serviço você está prestando às pessoas se não mostrar a elas que o sistema de pensamento do medo, o qual elas negaram e projetaram para fora, precisa ser examinado intimamente em suas vidas? Eu preciso entender como eu funciono para eu acreditar e para eu querer pegar um outro caminho para sair desse lugar. Senão fica tudo muito solto no mental, assim, sabe? Fica tudo muito no, será? Daí o ego faz o quê? Ó, ele dá um jeitinho rápido de dar um soninho em vocês. Ô, Malu, eu não sei a página, eu tirei um print do desaparecimento do universo. Eu tirei um print e larguei ali na minha galeria, que de vez em quando eu leio os livros, retomo, abro um, abro outro. Eu nunca termino nenhum, assim, total de cabo a rabo. Isso eu fazia lá antigamente. Agora eu espero a indicação, me coloco à disposição, né, disponível ao inesperado, só fico aguardando. Vamos ver o que tem para hoje, para mim. E aí eu abri esse livro e comecei a ler, e cheguei nessa parte. E aí eu entendi por que a gente começou pelo Eneagrama. Porque o que é o ego? O que é o sistema de crenças? É o ego. O que são os instintos? É o ego. E para eu entender como é que eu saio desse embrulho todo, eu preciso entender como é que eu funciono. Eu preciso perceber os momentos em que chega uma armadilhazinha do ego e eu estou super atenta, eu estou ali presente e simplesmente tá aí, ele está querendo me desviar do meu caminho. Só que eu estou atenta e não vou deixar que me desvie do caminho. Entenderam? Depois eu vou passar para vocês, eu acho que a Cecília não recebeu a Cecília não, a Célia não recebeu a planilha, né, o Dri, para fazer o testezinho das personalidades. Já sabe qual é o teu número? Vamos botar número, vamos botar uma pulseirinha em cada um aí, para a gente saber quem é quem. A Andréia tem, né, Dri, me ajuda. Andréia, a Cecília, a Thaisinha eu vi ali também, a Sandra também. Eu acho que todas que estão aqui têm ali, né? Só a Célia que não respondeu. Ah, não, a Malu também não? A Maluzinha também. Então, assim, a gente vai colocar, depois a Dri faz esse favorzão para mim, colocar ali no Alicerces 2, colocar a planilha de novo. Aí o pessoal responde para vocês terem uma ideia. Gente, é só para vocês terem uma ideia, não é para vocês se apegarem em mais um símbolo, tá? Senão a gente vai trocar uma mentira por uma outra mentira. A gente vai saber só para que, quando a gente começar a estudar essa parte das personalidades, a gente está estudando os instintos. Quando a gente entrar na parte das personalidades, vocês não ficarem no ar, assim, puxa, por que eu repito esse comportamento? Por que eu não aprendo a fazer isso aqui? Só para entender, assim, tá aí o negócio, é por isso. Agora eu vou começar a prestar mais atenção, eu vou estar mais presente, prestando atenção dentro do meu corpo e sentindo a coisinha que veio e eu tenho que ligar o sinalzinho de alerta e, deixa eu dar um passinho para trás. Então, vamos fazer mais um pouquinho aqui.
Só para a Thaís, que chegou depois ali, para te localizar, Thaís. Depois tu vê o iniciozinho da aula, tá? Mas só para tu te localizar, a gente está lendo, a gente deu o início ao Manual dos Professores dentro de um curso em Milagres. É a parte do livro mais física que tem, é a que mais fala na fisicalidade, a mais simples, que foi a parte que eu comecei. Então, a gente leu ali o primeiro parágrafo e já estamos ali no segundo. Então, diante dessa frase, ensinar e demonstrar, vocês já estão sacando, né? Quase tudo, né? Ó, aqui está bem explicadinho. Existem somente 2 sistemas de pensamento e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. Por quê? Porque em alguns momentos não tem quem não diga graças a Deus. A gente está com a corda no pescoço, mas de vez em quando a gente diz muito obrigada porque isso aqui deu certo, né? Então a gente sabe muito bem que tem coisa boa, que tem inferno e que tem céu na nossa mente. O inferno e o céu estão na nossa mente. Nesse caso, a gente está mais para o inferno. Dá para ver isso, né? Nitidamente, no nosso dia a dia. Vamos combinar. Dá para ver que o nosso sonho é um pouco mais pesadelo do que sonho. Mas esse treinamento é que vai nos tirando desse inferno. Mesmo estando nesse corpo, mesmo estando sujeitos a leis desse mundo aqui, que não tem nada que ver com Deus, peguem a aula do início depois para vocês entenderem, não tem nada que ver com Deus, e Deus ouve o nome dele todos os dias, é como se ele participasse de todo esse inferno que a gente está. Mesmo que a gente tenha que participar das coisas desse mundo com esse corpinho aqui, que não foi Deus que me deu, é tudo estranho, né? É tudo invertido. Nossa, esse corpo que Deus me deu. Não vem com essa, que não é isso. Eu posso estar com a minha mente no céu. É fácil? Não. Nada fácil. Mas eu posso. Eu posso escolher estar com a mente no céu. Olhar de uma outra forma tudo que vem. E não adianta se excomungar porque vem coisa ruim. Porque se vem coisa ruim, eu estou vibrando naquilo, eu tenho aquilo ali para aprender. Eu estou vibrando ali. Se eu der um tropicão na rua e quebrar um dedão, é aprendizado. Se eu não souber lidar com isso, com a minha mente no lugar certo, um mês depois eu estou torcendo o pé ou quebrando o pé inteiro. Porque é assim que a gente aprende. Então, dei um tropicãozinho ali, quebrei o meu dedão, o que eu penso? Ok. Depois de chorar, né? Tomar um remédio, botar o dedo no lugar, se excomungar 2, 3 dias, é normal. Não podemos nos culpar por isso também, viu? Autoconhecimento não nos traz santidade, não. Não é imediato. A gente vai se excomungar, a gente vai mandar tudo para longe, a gente vai arremessar uma xícara, um copo, tudo isso é normal. E vocês não se culpem por isso. Não é porque vocês estão no caminho, vocês estão buscando que vocês viraram santos. Não é assim. Porque senão o ego faz isso também, viu? Tem uma parte do livro, eu vou ver se eu acho depois para falar para vocês. A gente para de culpar o mundo, mas a gente começa a se culpar, a gente começa a se cobrar de tal forma que a gente começa a adoecer.
pela cobrança. Eu tenho que ser perfeito. Imagina, eu tenho uma escola, tem alunos, como é que eu vou vacilar? E se eu vacilar, meu Deus, então eu não estou no caminho. Não tem nada a ver isso aí. Todos nós vamos escorregar, tropeçar, cair, levantar, e é assim. É exatamente assim. E a gente não pode se culpar quando a gente cai, a gente não pode se culpar quando a gente se equivoca de novo, não foi de propósito, ninguém vai dar um tropicão, quebrar um dedão de propósito. Às vezes a nossa cabeça dá umas fugidas, a gente tem coisas aqui na vida para tratar, mas só acontece com a gente aquilo que está na nossa frequência, na nossa linha paralela de frequência. Se a gente não está naquela linha paralela de frequência, não vai acontecer. Então, se acontece, respirem, resolvam, podem se excomungar um pouco, podem dizer um monte de nome feio, um monte de palavrão, xingar o chão, o chinelo, o tênis, o que quiser. Nada disso é culpável, tá? Depois vocês vão colocar a mentezinha de vocês, depois que tiver tudo em ordem, já tomei meu remedinho, já consegui colocar minha cabeça no lugar certo. Cabeça que eu digo é a mente, tá? E aí eu vou começar a lidar com aquilo de uma outra forma. Não se culpem por ter que tomar um remédio, porque eu já fiz isso também. E isso nos demonstra que a gente está trocando uma mentira pela outra. Ah, eu não tomo remédio mais, nunca mais na minha vida. Agora eu só tomo homeopatia e florais. Aí fica lá se retorcendo de dor numa cama, daquelas dor que a gente rasga até um lençol, de tanto se retorcer, o que adianta? Quanto mais a gente for verdadeiro com a gente mesmo, melhor. Quanto mais a gente perdoar a gente mesmo, melhor. E perdoar é isso, é aceitar os nossos equívocos, os nossos deslizes, os nossos instintos, que estão aí e vão estar ainda por um bom tempo em desequilíbrio. Nunca se culpem. Ah, vou sair fazendo de novo errado só porque eu não posso me culpar? Não. Também a gente tem discernimento para isso, né? A gente procura fazer o melhor. E aí entra naquele arrependimento que a Dri perguntou na aula passada. Sem arrependimentos. Eu não tenho como me arrepender daquilo que eu não sabia que eu ia fazer e que ia dar errado. Vamos mais um pouquinho, então, no livro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Olha que simples. Pais querendo cuidar dos filhos ou dos netos e colocar todo mundo no seu lugar. Não. Entre primeiro você no seu lugar, que todo mundo vai encontrar o seu lugar depois. É assim que funciona. Não tem como a gente consertar filho, consertar pai, consertar mãe, consertar irmão. Não, não tem como. Não é essa a nossa missão aqui. Não foi para isso que a gente veio. A gente veio para arrumar o nosso espacinho na mente, limpar esse espacinho na nossa mente. Quando a gente fizer isso, todo mundo que estiver dentro da nossa casa convivendo com a gente vai aproveitar desse espaço limpo. E vocês vão ver nitidamente isso acontecendo. Vai cair no colo de vocês. Vocês não têm noção. É muito rápido. Por que é muito rápido? Quem sabe me responder essa? Quero voluntários.
Respirem, tomem um golinho d'água. E eu quero muito voluntários para me responder essa. Por que que é imediato? Quando vocês fazem esse milagre, quando vocês conseguem esse milagre, o que que é o milagre? Não vou perguntar o que que é milagre também, tá? Não vou confundir vocês. O que que é o milagre? Mas já anotem aí num cantinho da página. É a correção da nossa percepção equivocada. O milagre é quando eu corrijo a percepção equivocada que eu estou tendo do momento. Eu estou olhando para algo na minha vida e estou achando que isso é um problema sério. Eu tenho uma dor e estou achando que isso é um problema sério. Eu estou com a minha mente no lugar errado. Eu preciso corrigir essa minha mente através dos exercícios, das lições, do contato aqui nas aulas que vocês têm 2 vezes na semana, mais uma vez no YouTube, são 3 vezes na semana, mais uma lição que eu deixo para vocês, são 4 vezes na semana, para entrarem em contato com a verdade, para ir limpando as crenças, formando novos caminhos neurais para ajudar vocês a saírem da percepção equivocada e passarem para a percepção correta. Quando vocês olham para uma dor e começam a meditar naquela dor, dizendo toda doença, toda dor é uma distração da verdade. Ela quer me tirar do caminho da verdade. Ela quer me provar que ela é mais forte que eu. Ela quer me provar que o meu corpo existe e que ele vai me levar à ruína e que daqui um pouco eu estou morta. Daqui um pouco eu estou numa sala de hospital. Aí eu vou no médico, o médico vai lá e diz: ah, essa dor aqui, pode esquecer que isso aqui é para o resto da tua vida. Dá um diagnóstico lá, negro. E a gente acredita. Por quê? Porque nós temos crenças muito fortes em médicos. Pessoas de avental branco. Têm autoridade sobre nós. Por mais que a gente diga que não, é uma crença coletiva. Está no inconsciente coletivo. O médico vai pegar, vai escrever ali. Isso aqui é para o resto da vida. Essa dor pode esquecer que não tem solução. Esse remedinho que eu vou indicar é para tomar para sempre. Não para de tomar, porque senão é a derrocada. É isso que o ego quer nos mostrar. Esse é o pensamento equivocado. Essa é a mente no inferno. E eu preciso limpar isso. Ah, mas essa ideia veio da onde? Não interessa. Se veio da mãe, se veio do pai, se veio da avó, se veio do pai da avó, se veio do bisavó, se veio da família de quem, não interessa. Eu preciso limpar essas crenças. E aí, a gente coloca o pensamento no lugar certo e começa a fazer aquela coisa assim, eu sou perfeita, o meu corpo é perfeito, o meu corpo se recupera, eu vou amanhã sair para caminhar, isso vai aliviar, eu vou começar a fazer uma reeducação alimentar para que eu consiga ficar com o meu corpo um pouco mais leve, mais ágil, vou fazer um pouquinho de ginástica, e assim vai, até que vai ter um momento que aquilo corrige. Esse é o milagre, aonde eu tiro a minha percepção falha dali e coloco na percepção correta. Por que que isso acontece imediatamente? Essa foi minha pergunta, Dri. Aqui diz assim,
A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Ali no segundo parágrafo. Existem somente dois sistemas de pensamento, e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Por que é imediato que isso acontece? Também, também. É uma pergunta muito subjetiva, né? Talvez, para que vocês possam responder. Aonde é que está a saída, gente? Ó, agora eu fui mais direta. Aonde é que está a saída? Também, Thaís. É que vocês estão muito boas, vocês estão trazendo um leque, todo o leque que vocês estão trazendo é verdadeiro. Ai, que delícia. Mas, assim, mais uma explicaçãozinha que é importante, a saída, ela é vertical. Eu saio desse espaço-tempo, porque esse espaço-tempo horizontal é a nossa vida. Como é que funciona com a doença? Eu acredito que eu tenho um incômodo, começo a espirrar, e aí já logo vem para minha mente assim, uma crença. Logo vem para minha mente assim, também, Dri, exatamente. Na minha mente vem assim, bom, eu espirrei. Ah, eu acho que foi porque eu estava lá no meu trabalho e tinha uma pessoa que estava resfriada. Isso é horizontal. É uma caminhada dentro do espaço-tempo do dia nosso. Ah, e aí então, quando eu começo com uma coisinha assim, que eu começo a espirrar e lá atrás da minha garganta começa uma coceirinha e nos ouvidos também, é porque amanhã eu vou estar gripada. É batata. Olha a horizontalidade. Olha o medo. Olha onde que a gente está, em que sistema de pensamento a gente está. Aí a gente acorda amanhã com um pouquinho de gripe e pensa assim, nossa, quando eu começo com essa gripe me dá dor de cabeça e logo já começa a vir febre. Olha a horizontalidade. Olha o ego nos pegando para pregar uma peça. E aí a gente fica ali. Bom, eu já sei que quando eu tenho dor de garganta, ou quando eu espirro, ou que não sei o quê, eu já sei que eu fico, no mínimo, 3 dias assim. Olha o espaço-tempo. Isso é a horizontalidade. Isso tudo nós que criamos. Vocês entendem? Então, eu estou sentindo todos esses sintomas. Sabe o que eu tenho que fazer? Tomar um banho quentinho, botar uma meia e me deitar quieta para que o meu corpo consiga se recuperar. Não posso nem respirar e não vou ter contato com mais ninguém. Vou sair de máscara. E assim vai, gente. E assim vai. Uma confusão danada. Por quê? Porque a minha mente está no inferno, está no sistema de pensamento do ego. E aí tudo acontece, exatamente como a gente está dizendo, porque é isso que a gente ouve a vida inteira. E a gente só replica, replica, replica e ainda passa para os filhos. Ó, o seguinte, deu um espirro, bota um troço lá, um casaco, não me sai de cabeça molhada, tá ferrado. E assim começa. Por que a saída é para cima? Porque a partir do momento que eu dei o primeiro espirro, que me passar pela cabeça, ah, isso aqui vai, amanhã vai... Não, parei um pouquinho. Isso era antes. Eu vou tomar ali 2 gotinhas de Haskell, vou fazer uma meditação com aquela frase na mente. A doença é para me desviar da verdade. A doença é uma desculpa contra a verdade. É a lição 136, é isso, né? Então, por que é imediato? Porque é vertical. Quando eu corrijo a minha mente,
eu saio imediatamente do espaço-tempo que eu criei. Uma defesa. Isso aí, Deine. Essa tu não esquece, né? A Deia, ó, pá, foi na vertical, corrigiu a mente, e a partir dali ela já começa outro esquema dentro dela. Porque a partir do momento que ela se recupera, o que, que vai acontecer? A crença dela já vai ser na recuperação, não vai ser mais na doença. A partir dali, quando chegar alguém para dizer, nossa, eu tô com um nódulozinho não sei onde, o que, que a Deia vai falar? Mas nem esquenta a cabeça. Vem aqui que eu vou te ensinar o que, que nós vamos fazer. Não vai atrás do que dizem, não vai atrás de diagnóstico, não é assim. A gente vai tomar um outro caminho e vai corrigir essa mente e a doença ela vai embora. Fala, querida. É que eu estou nessa lição há muito tempo. Inclusive, hoje eu li para entender e ela é dificílima, né? E sempre você está falando, a 136, hoje eu li de novo. Tô começando assim, a entender palavrinhas. É difícil a beça. Para mim está sendo. Sim. Mas ela é, Andréia, porque a nossa mente tem caminhos neurais já muito, como é que a gente diz? Calcificados, sabe? Caminhos neurais mesmo, gente. Eu estou falando em cérebro físico. A gente começa a ficar calcificada, praticamente. Não é esse termo que se usa, tá? Mas só para vocês entenderem. As nossas veias, elas começam a ficar endurecidas. Por que, que vocês acham que pessoas têm derrame? Está enraizado. As pessoas têm derrame porque são cabeça dura. A gente não usa esse termo. A pessoa tem a mente fechada. Ela não quer ouvir. E tá tudo bem, a gente não vai julgar. Porque a gente tem que agir exatamente como Deus age com a gente. Com gentileza e sem julgamento. As pessoas um dia vão acordando aos pouquinhos do sonho, mas a gente não vai chegar ali nelas e sacudir, como a gente não faria com ninguém que está do nosso lado, como ninguém faria com a gente quando a gente está dormindo num sonho. Só se ensina através de gentileza. Porque no medo não tem crescimento nenhum. O que, que a pessoa faz no medo? A pessoa resiste, ela não quer te ouvir. Não é chegando para ela e dizendo, não, a partir de amanhã tu vai fazer um compromisso comigo, todos os dias tu vem aqui que nós vamos ler juntas. Ela vai ficar com medo daquela situação. Não, compromisso? Como assim compromisso? Não, 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 não. Ela vai fugir que nem gato escaldado, não quer saber. Ela vai resistir. A pessoa tem que vir por livre, espontânea vontade. Porque eu quero aprender, eu estou no momento de aprender, eu estou me colocando disponível, que é a única coisa que Jesus pede aqui no livro Um Curso em Milagres. A disponibilidade de cada um para querer fazer essa mudança. Mas, Andréia, a gente não está ainda com a nossa mente, com o nosso cérebro tão aberto para o novo, mas a gente está nesse processo, a gente está fazendo os exercícios e a gente vai conseguir, uma boa parte, pelo menos, dessa vida, a gente vai conseguir. Então, vamos seguir aqui no segundo parágrafo. Como sempre, a gente tem essa forma de ler muito lenta, porque eu acho que isso é o de menos. Né? Avançar no livro não é o principal. O principal é a gente vivenciar esse momento aqui, para que nesse momento aqui, uma mudança de percepção faça um milagre na nossa mente, uma correção e uma cura.
Então, a partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Então, quando vocês me perguntam, o que eu posso fazer pela fulaninha de tal? Dá exemplo. Seja uma pessoa amiga, seja uma pessoa solícita e não escrava e nem heroína. Quando a gente quer bancar o herói, a gente está com o nosso instinto social completamente desorientado. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha, porque a gente acaba ensinando. Quando a gente demonstra, a gente ensina. Não tem escolha aí. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. O que eu quero ensinar? O que eu quero ajudar? Como eu quero ajudar? Eu vou lá na vizinha que veio me telefonar, me mandou um WhatsApp dizer que o marido fez isso, fez aquilo. Eu vou lá na vizinha e vou dizer para ela: se separa desse cara. Tá doida? Manda caminhar. Chama a polícia. Ou a gente vai dar 50 passos para trás, que tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Vai alinhar a nossa mente primeiro, ver se a gente tem condições de fazer alguma coisa, porque às vezes a gente não tem, e não tem problema nenhum que a gente não tenha. A gente tem que recolher o time de campo. Muitas vezes ajudar é ir embora para sua casa. Ficar de longe lá rezando pela vizinha. Então, não sei. Vai depender, cada caso é um caso. Mas eu preciso escolher de que forma eu quero ajudar. Eu vou ajudar com a mente errada ou com a mente corrigida? Aonde eu sei que eu tenho que dar os meus passos para trás e entregar para o Espírito Santo, né? Eu sempre gosto de botar entre aspas o Espírito Santo, porque vocês podem chamar do que vocês quiserem. Entregar para o Espírito Santo para que ele nos dê uma luz do que fazer. Às vezes é dar um telefonema para uma outra amiga, às vezes é chamar a polícia, quem sabe, dependendo do caso, às vezes é não se meter, às vezes é só estar ali na vizinha disponível para ouvir, só ouvir. Às vezes ela quer só desabafar, às vezes é só uma vítima querendo buscar uma aliada para atacar uma pessoa que pode ser que nem seja agressor nem nada. Depende muito. Mas quando a gente está na mente correta, vem o que a gente precisa fazer. Vem. A sabedoria vem. A gente não precisa se preocupar com isso. É só não ter medo. O medo está na régua, na pontinha totalmente contrária ao amor. Se eu estou com medo, eu estou no ego. Se eu estou com medo, é melhor ir para casa e deixar que cada um resolva os seus BO. Então, aqui é isso. O propósito da gente entender o curso é prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. O que eu quero aprender? Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. E isso aprendes através do ensino. E qual é o ensino? A demonstração. E quantas vezes a gente fica querendo se meter no bedelho na vida dos outros, né? Não, dando conselho. Conselho e mais conselho. E a vida da gente virada de cabeça para baixo.
E se eu não me engano, a Adri uma vez me perguntou sobre isso, como ajudar uma vizinha, uma amiga, que não sei o quê. É assim, Adri. É assim. Essa parte do livro aqui é sensacional, vocês vão gostar de estudar esse manual aqui. A única forma de ensinar é entendendo aquilo que tu quer aprender. Como a nossa mente é única, quando a gente chega lá como é que é? Na base, a nossa mente é única. Quando a gente chega lá na base, a gente vai aprender e ensinar ao mesmo tempo. Ensinar, olha que bonito. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. O que acharam dessa? Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas, as pessoas que estão vendo aquilo que está acontecendo com a gente, aquilo que a gente está demonstrando, aquilo que a gente está servindo de exemplo, elas testemunhem. Aí ambos aprendem, porque a gente é exemplo. É um método de conversão. É simples assim. Ensinar é um método de conversão. Por quê? Porque eu vou sair do sistema de pensamento do ego, eu vou sair do medo e vou entrar no sistema de pensamento verdadeiro, que é onde eu estou ali disponível, sem julgamento. O exercício do não julgamento é uma das coisas mais importantes do livro Um Curso em Milagres. E eu tenho certeza que vocês fazem isso, porque eu também faço isso. E todos nós fazemos a mesma coisa. Porque a gente está encarnado, todos estamos insanos, todos estamos vivendo em sonhos. Então a gente julga o tempo inteiro. Não tem quem diga para mim, não, mas eu juro que não julguei. Julgou. Eu também acho belíssimo, Adri. Também acho belíssimo. A gente julga o tempo inteiro. Por isso que tem aquele provérbio que diz: o homem aponta o céu, o ignorante olha o dedo do homem. Por quê? Porque ele está julgando, ele quer ver, mama, que dedo bonito, que feio, que fino, que grosso, que torto, que não sei o quê, né? O homem olha o dedo quando o ignorante olha o dedo quando o homem aponta o céu. E o sábio o que faz? Olha para a lua. Porque o sábio vai além, porque ele não está preocupado com o julgamento do dedo. Quando a gente olha um vídeo, a gente passa o tempo inteiro julgando a pessoa que está falando. Olha só como tem ruga. Meu Deus, que cabelo feio. Olha os brincos, não está combinando com a blusa. É assim que a gente faz o tempo inteiro. A lição que é bom, ninguém ouve. Quando a gente vê, a gente ouve um tantinho assim da lição que foi dada. Se alguém perguntar, me conta do vídeo, olha, não sei nada, mas eu sei que os brincos eram horríveis, né? Então a gente julga o tempo inteiro. Então, assim, ó, um dos exercícios mais poderosos que a gente pode fazer todo santo dia é o não julgamento. Alguém se aproxima de nós e faz uma atitude qualquer bobagem, que eu digo, qualquer atitude, assim, bem boba. E a gente olha para aquilo assim, nossa, de novo, meu Deus do céu. Quando é que vai aprender a mudar essa atitude? Olha o julgamento. Quem é que a gente está julgando? Todos.
Eu estou julgando a mim mesma. Quando é que vocês acham que eu vou conseguir salvar minha mente desse jeito? A mente vai ficar ali na escuridão o tempo inteiro, dando murro em ponta de faca. Agora, se eu exercitar, e é cansativo, viu? Se eu exercitar, ouvir o que aquela pessoa falou, aí vem o julgamento, porque vem, não adianta. Vem o julgamento, gente, vamos ser bem verdadeiros. Vem o julgamento. E aí depois a gente, puxa vida, eu já estou julgando de novo. Eu vou soltar, todos nós somos crianças de Deus, todos nós nos equivocamos, a gente está aprendendo. Se esse exemplo está vindo para mim, é para eu aprender a não julgar, para que eu saia dessa rodinha de samsara diária, para que não me aconteça toda hora a mesma coisa, eu preciso soltar esses julgamentos. Para mim, particularmente, é um dos exercícios mais difíceis e mais poderosos. E vou dizer mais para vocês o que eu tenho observado. Agora eu tenho observado, assim, uma coisa minha, tá? Quando vem o julgamento, eu paro e reverto o quadro. E começo a pensar assim, como será que essa pessoa vai me surpreender? Ela pode fazer diferente. Certeza que da próxima vez vai ser diferente. Não sei como vai ser. Mas eu vou dar oportunidade para que seja diferente. Gente, vocês vão se surpreender. Esse é o nosso trabalho diário como professor. Entendem? Não é lindo isso? Isso é ser professor de Deus. Não é estar aqui dando aula. Aqui a gente está fazendo uma troca, aprendendo e ensinando umas com as outras. Aqui a gente marca a hora, naquele endereço ali onde a gente se encontra, num lugar um pouquinho mais profundo da nossa mente, aonde existem curas. Mas o professor de Deus é muito mais profundo do que uma simples aula. Exatamente. É sobre isso que eu estou falando, Dri. Nossa, lá vem ela. Ah, meu Deus, chegou o fulaninho. Pronto. Não vamos mais poder conversar sobre aqueles assuntos, sabe? Esse tipo de coisa. É muito normal isso. Só que a gente precisa estar atento, para isso que a gente estuda e está aqui todo dia treinando a mente. Para que a gente comece a pensar assim, como que ela vai me surpreender hoje? Certeza que ela vai fazer algo legal hoje. Por quê? Essa fulaninha de tal, eu signifiquei ela já. Essa é a fulaninha que toda vez que chega para conversar com a gente, bababá, 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 bababá. Eu signifiquei, eu já fechei ela ali dentro de uma caixa. A partir dali, todas as vezes que eu enxergar a fulaninha, puf, o meu conteúdo do meu significado já vem, porque o significado dispara conteúdo em nós, e aí já vem, aí já dá aquele peso, nossa, chegou a tranqueira, né? Ali a gente já fechou, eu já fechei qualquer possibilidade de ser diferente. Entenderam? Olha quanto trabalho a gente tem, gente, para fazer.
quanto trabalho a gente tem para fazer. É impressionante. Eu fico cansada só de dar essa aula, porque eu já sei, assim, amanhã começa tudo outra vez. É aqui, ó. Alguém levantou a mãozinha ali. Eu perdi quem foi. Tempo todo, André. Só de reconhecer isso já é um fato positivo. A gente reconhecer que a gente olha e já, ih, o que essa louca tá pensando aí de mim? Sabe? Toda hora a gente faz isso. Com qualquer coisa, com qualquer pessoa na rua, com qualquer situação, com qualquer. O tempo inteiro. Ninguém levantou a mão, gente. Ah, Cecília. Oi? Fala, querida. A Adri também. Quem levantou a mão foi a Adri, mas eu acho que ela baixou, não sei. Tá, Ela fala que... Depois eu pergunto. Deixa ela falar que ela tinha levantado primeiro. Vai, Adri. A câmera da Adri tá trancada. Acho que é isso que tá apagando a mãozinha. Ah, tá, toda hora a tua câmera fica parada, querida. Bom, sabe aquela coisa que está engasgada, já que falou sobre o assunto da gente estar o tempo todo fazendo, julgando, né? E eu botei esse exemplo. Ontem, em questão de segundos, eu estava caminhando, eu e minha amiga Adriana, o nome dela também é Adriana, no carro dela, que estava uma distância o carro dela, e eu pensei, ela vai pedir para eu dirigir, que a gente ia numa reunião na advogada, né? Eu falei, ela vai pedir para eu dirigir. No que eu pensei, ela falou, você pode dirigir o carro para mim? Aí eu falei, Dri sendo Dri. Tipo, eu já sabia que você fazia isso. E naquele momento eu falei, putz, estou julgando de novo. Falei, tem que calar minha boca, eu tenho que ficar com a boca fechada e me sentir mal, sabe? Mas mesmo vendo que meu pensamento estava correto, mas eu me senti mal por isso. E ela fez justamente o que eu esperava que ela fosse fazer. Eu não estava aberta ao inesperado. Projeção, né? Projeção. Sim, mas não te sente mal. Não te sente mal, porque isso é normal, a gente está em processo. E se a gente se sente mal, a gente se ataca, Adri. Quando a gente se sente mal, o que acontece? A gente ataca alguma coisa. A gente ataca o nosso corpo, a gente ataca o nosso dinheiro, a gente ataca os nossos relacionamentos. E meu corpo, Carla, responde. Mais tarde eu estava com o rins direito queimando, doendo, que há muito tempo eu não estava sentindo. Eu falei, misericórdia, o que é isso? De novo? Será que eu estou com pedra no rim de novo? Aí fiz aquela coisa de recapitular o que tinha acontecido durante o dia, né? E pimba, caí ali. Falei. Aí mudei a linha, eu mudei o pensamento, cancela, enfim. E fiquei boa. Incrível isso, né? É isso. Corrigir, ou seja, corrigir o pensamento. É exatamente isso. É só esse trabalho que a gente tem que fazer. Por isso que eu estava dizendo, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente começa a estudar um curso em milagres, a gente cai numa armadilha, porque a gente para de projetar no outro. Tá, aprendemos o que é projeção. Eu tenho alguma coisa aqui guardadinha, eu pego, porque eu acho tão ruim isso aqui, eu não quero que eu tenha isso aqui em mim, eu vou lá e arremesso no outro. E aí eu ataco o outro, né? A gente aprende com o curso Milagre que tudo que a gente fala do outro é nosso. A gente precisa olhar para nós e ver o que é. Só que aí, quando a gente começa a fazer esse processo, a gente começa a atacar a gente. A gente começa assim, mas por que eu falo isso do outro? Se o problema sou eu, o problema sou eu. Então, para um pouquinho. O que é? Tu não aprende? Tu é burra? Tu vai escorregar na casca de banana quantas vezes? Tu vai cair quantas vezes? De novo fez isso, de novo julgou, e aí começa a se atacar. Fala, Cecília. Tá fechado o teu áudio, amada. Abre ele aí. Ah, tá.
Boa noite. Engraçado que eu vim assim para fazer umas duas perguntas a respeito disso para você, né? Como que as coisas têm ressonância, né? Primeiro, a respeito dessa coisa de significar. Eu tenho um hábito, e assim, hoje eu vejo que é uma coisa horrível, né? Eu hoje já comentei isso, igual a Adri, falei hoje que não devia, assim, eu tenho um hábito de falar assim, gente, eu sinto o cheiro de pilantra no ar, entendeu? Isso aí é fato, isso aí faz parte do meu vocabulário, eu tenho que parar com isso. Porque aconteceram umas coisas, umas situações com uma aluna da faculdade no semestre passado, que ela tinha mais ou menos o comportamento da minha irmã, entendeu? E aquilo me levou a um gatilho, uma situação muito constrangedora, eu fiquei muito mal. E nós não tínhamos como sair daquele grupo naquele momento, que já estava no meio do projeto, sabe? Eu não tinha como trocar de grupo. Nos outros trabalhos eu troquei, eu fiz questão de trocar, eu e uma amiga. E aí tudo bem, acabou. Aí o que acontece? Acabou o período e tal, aí a aula começou de novo, novo semestre. Aí essa mulher não está no nosso grupo, né? Fizemos um novo grupo. Só que assim, entrou um rapaz para a faculdade, e o rapaz tem o mesmo comportamento dela. E quem, assim, está chegando, quem ele está, como é que se diz? Está se apegando novamente, essa minha amiga, que, na verdade, todo mundo se pega nela, eu não sei por que esse pessoal assim, eu só fico de longe olhando, ela é muito minha amiga. Aí ontem o rapaz chegou, mas o rapaz ele fez a limpa ontem, sabe? Assim, modo de falar, desculpa até a expressão, estou até julgando ele. Eu não sei se ele está passando por alguma dificuldade financeira. O cara é tudo, o cara é bem versátil, ele faz pudim, ele corta cabelo, ele faz não sei o que, ele agora é psicólogo, é terapeuta, não sei o que lá, ele faz tudo. Aí, com esse problema meu de não estar, né, tá me recuperando do ciático, eu não estou indo na rua, eu queria cortar meu cabelo e tal. Aí ele falou assim, eu tenho uma tesoura aqui. Eu falei, nossa. Aí ele, pô, eu falei, é tudo que eu queria, cortar meu cabelo, mas só que ontem realmente eu não consegui cortar. Cortei ontem, não cortei na terça-feira que ele estava disponível. É muito engraçado, Andréia. Aí o que acontece? Só que esse cara, eu comecei a perceber, com essa coisa do cheiro do pilantra, sabe? Eu comecei a perceber umas atitudes dele. Que quando eu fui pagar ele no Pix, ele que meteu um carão no meu celular. Aí eu pensei assim para mim, eu pensei, cara, será que eu estou julgando o cara? Será que de repente ele foi ver alguma coisa, né? Não sei. Aí eu puxei assim o celular, não queria ver tua senha, não sei o quê. Só que hoje aconteceu, e eu fiquei calada, eu não comentei nada com ninguém. Eu fui até, sabe, graças a Deus, eu tinha mania de comentar, mas eu fiquei na minha, eu falei, eu vou mudar esse pensamento. O rapaz só veio, sabe, assim, ele teve outra atitude, não foi essa que eu estou imaginando, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? E hoje estourou um montão de coisa, entendeu? A menina veio falar comigo do que ele estava fazendo, ela também chamou a atenção. Aí eu falei, será que eu que signifiquei isso? O que aconteceu? Eu queria entender isso, entendeu? Ou é porque eu tanto falo que pilantra eu atraio pelo cheiro, assim, eu já conheço o pilantra, eu acho que o pilantra já chega para eu sentir o cheiro, eu não sei, eu fiquei na dúvida, eu vou perguntar isso para a Carla, justamente é o que você está falando, essa coisa da gente significar. Tem uma coisa aí que dá para falar que é o seguinte, Cecília, tem muito isso, a gente cria, né? A gente cria situações porque a gente fica matutando naquilo ali, então a gente não abre para o novo. Se eu tiver medo que algo me aconteça, aquilo provavelmente vai acontecer se eu ficar com aquilo no meu subconsciente. E eu não sei que eu estou com aquilo no meu subconsciente. Aquilo está ali, está me visitando ali. Então, tem situações que a gente significa, e a gente é muito engraçado, porque a gente significa, às vezes, até pela aparência. Por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma sobrancelha meio alta, assim, sabe? Que me olha, assim, com aquela sobrancelha. Sempre que eu vejo uma pessoa me olhando com aquela sobrancelha meio alta, me vem uma coisa desagradável. Por quê? Porque lá no passado, alguém com esse tipo de sobrancelha fez isso comigo e eu tirei essa foto, e essa foto ela ficou dentro da minha mente subconsciente. Aparece alguém com aquele tipinho de sobrancelha, a gente logo, tá me cheirando a safadeza, sabe?
E às vezes nem é. Às vezes nem é. Não tem aquela história de julgar o livro pela capa, depois a gente se surpreende, nossa, olha só, não era nada daquilo. Mas também tem outra coisa. Às vezes a gente tem no nosso inconsciente, Cecília, e a gente não sabe o que a gente tem. Esse é o problema. Como é inconsciente, a gente não sabe, porque está no inconsciente coletivo todas essas coisas. Então, a gente pode ter no nosso mundo interno alguma coisa que tem a ver com, né, que é submissão. Isso está muito arraigado no inconsciente coletivo. Uma certa submissão, aonde eu atraio pessoas que me passam a perna realmente. E eu tenho dificuldade de me posicionar. Porque se uma pessoa chega para mim hoje, por exemplo, eu estou sem saber se eu tenho alguma coisa no meu inconsciente, como é, como é que não é. Mas aí chega uma pessoa, eu combino que vou cortar o cabelo, vou mexer no celular e a pessoa mete o carão. Eu não vou gostar. Eu vou dizer, não, me dá licença um pouquinho, que eu vou fazer a tua... Às vezes é uma questão de posicionamento, porque existe submissão no campo. Mas ele, na verdade, ele não cismou comigo de ficar colado, ele cismou com a minha amiga, que, na verdade, ela, assim, ela é uma advogada, ela tem, assim, a postura de uma advogada, é uma pessoa muito séria, muito boa. Mas, assim, eu acho que as pessoas já veem logo, a advogada ganha dinheiro, eu acho que ele se ligou nisso, que ele estava pegando dinheiro de todo mundo. De uma certa forma, sabe? Vendendo isso, vendendo aquilo, vendeu um livro para uma garota de R$200, a mulher comprou o livro, daqui a pouco estava vendo gente dando dinheiro para ele, eu passando, olha assim, mas eu não, eu juro, eu pensei assim, cara, isso, eu vou tirar isso da minha cabeça, que a Carla fala que a gente não tem que significar, eu não vou significar isso, para mim, que na verdade ele não, eu paguei a ele o corte de cabelo, entendeu? Beleza, ele não cismou, não foi comigo que ele colou. Mas ele colou, foi direto nela, como a outra menina, no semestre passado, foi direto nela. Ele está com as mesmas atitudes que a outra menina tinha com ela, de ligar toda hora, de querer saber do que está acontecendo. Aí ela já... Só que eu acho que, na verdade, é um padrão que está se repetindo com ela. Eu fiquei na minha, eu fiquei recuada, não falei nada, eu falei, eu não vou falar, porque eu acho assim, se eu estou mudando, eu não tenho que estar fazendo as mesmas coisas que eu fazia, que antes fosse um tempo atrás, eu ia falar, tá vendo lá, ó, fica de olho, presta atenção, entendeu? Eu fiquei na minha, eu falei, eu não sei qual é, eu vou ficar na minha. Ela que veio falar comigo, entendeu? Mas aí eu achei engraçado é a repetição, quer dizer, o padrão é dela. Eu falei, então, eu até falei para ela dessa repetição de padrão, até converso com ela. Aí eu falei, você tem que ver o que está em você que está se repetindo, né? E você tem que tomar uma atitude para sair disso, porque isso, na verdade, isso vai sempre, de uma forma ou de outra, vai passar um tempo, aquilo vai chegar até ela de novo, e ela sempre tem que tomar a atitude de como é que se diz? Se afastar, ou então de se posicionar, né? Entendeu? Sim. Mas eu achei engraçado. Eu tinha entendido que quando tu fosse pagar, ele tinha botado a cara perto Não, ele botou. Aí eu que pensei, esse cara aí não sei não, entendeu? Mas eu fiquei na minha. Eu tentei, igual a Adri, eu tentei tirar aquilo da minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer, a Carla fala para não significar, eu não vou significar. Ele foi, por curiosidade, alguma coisa, ele foi olhar alguma coisa no meu celular quando eu estava digitando a senha do Pix, entendeu? Eu pensei nisso, Sim. mas eu fiquei na minha, eu não comentei com ninguém, eu não saí, mas hoje estourou as bombas todas. Sim. Entendeu? Aí eu fico assim, será que sou eu que fico sentindo cheiro de pilantra? O pilantra aparece na minha frente. Mas assim, eu não tô. Se fosse um tempo atrás, eu teria até uma mão pesada em cima disso, sabe? Em cima dele. Eu fiquei na minha, não falei nada, não vou julgá-lo, porque eu não sei o que está acontecendo com ele, tá, né? Para essa atitude que ele está tendo, não sei. E também não quero me envolver muito para a gente não estar atraindo, né? Exatamente. Mas eu achei que essa coisa do cheiro que eu falei, tem cheiro de pilantra, eu conheço na hora. Tem uma lição que diz aqui, a lição 6, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Quer dizer, a gente já começa a colocar umas minhocas na cabeça da gente porque a gente vê algo que, na verdade, não existe. Porque eu que signifiquei aquilo lá atrás.
aparece de novo, e aí eu estou vendo de novo algo que não é uma coisa que existe, é algo que eu signifiquei. Eu coloquei um estereótipo em cima daquela figura física. E aí, a partir do momento que chega todas aquelas figuras físicas para mim, eu acho que aquilo é igual a aquilo outro. Então, essas lições do início do livro, gente, são muito importantes. Muito importantes. A gente não dá muita bola, porque depois ele vai ficando mais profundo, mais gostoso de ler. Mas essas primeiras aqui, elas são muito importantes para a gente limpar. Andréia, quer perguntar alguma coisa, minha flor, para a gente encerrar aqui já? A gente vai encerrar naquela partezinha ali do livro? Só um comentário, que estava falando do julgamento, né? A gente, às vezes, acho que todo mundo aqui já está evoluindo, né? Está numa roda de conversa, aí você vê as pessoas julgando, falando as histórias, e você está com um passo para trás, só observando ali, já pensando diferente, né? Que não, tem os dois lados, e as pessoas só apontando, apontando, apontando. É transformador isso, né? Caminhando, né, para uma melhora. É transformador, disseste a palavra perfeita, é transformador. E é tão rápido, por isso que eu estou falando para vocês que eu tenho observado muita coisa na minha vida, tenho visto na vida das pessoas próximas, a rapidez que é a saída do buraco. É muito rápido. A gente dá um boom para cima e corrige na hora. E aí, quando vem de novo, porque vem de novo, a gente já olha para aquilo com mais leveza. Daqui a pouco vem de novo, mais leveza ainda. Na quarta vez, e aquilo e nada é a mesma coisa, não ativa mais nada em nós. A gente não sente mais nada. Só passa pelos nossos olhos do corpo. Mas na nossa mente está em paz. A paz da nossa mente é a coisa mais importante que tem. Fala, Drizinha amada. Seguindo essa questão que a Denha colocou agora, na roda de amigos, não necessariamente numa roda de amigos, mas pode ser com uma pessoa, quando a gente se incomoda com o julgamento da outra pessoa, a gente está lá incomodado, fulano está julgando cicrano, já é um julgamento também nosso, né? Claro. E aí? E aí, quando a gente, tipo assim, está julgando o julgamento do outro, em que lugar eu me coloco nisso? De uma pessoa que não para de julgar o outro. Porque se eu julgo o outro que está julgando a outra pessoa, eu também estou julgando, eu continuo julgando. Então, o caso seria eu nem enxergar esse julgamento. Não, com os nossos olhos aqui desse mundo, a gente vai enxergar. Com os ouvidos daqui do mundo, a gente vai ouvir. Mas aquilo ali só vai passar por nós e observar assim, aquilo ali é um julgamento. Ok, eu deixo com ela as atitudes dela e fico aqui, dou 3 passos atrás e vou ficar só de ouvinte, de observadora. Então, aquilo não vai mais me incomodar. Aquele julgamento também não vai mais me incomodar, mesmo que eu veja que é um julgamento. Com o tempo, não vai mais incomodar. Tu só vai constatar. Okay. Isso é um julgamento. Mas a partir do momento que eu me dirijo para essa pessoa e digo assim, sim, mas tu está julgando ela, uma coisa que tu também faz, eu também estou julgando essa pessoa, uma coisa que eu também faço. Fiz muito isso. Todos nós, Dri, todos nós fazemos isso. Misericórdia. Quando a gente não julga aqui, a gente julga aqui. Só que a gente precisa se perdoar. Precisa se perdoar. Ok, passou isso na minha cabeça, da próxima vez vai passar mais rápido. Na próxima vai passar mais rápido. E daqui um pouco eu não vou nem ter mais isso. É assim. A gente vai desenvolvendo mais amor. E aí, ao invés de estender o julgamento, eu estendo o amor. Ali que é a cura.
E a pessoa sente. Teve uma leitura que eu fiz também, eu acho que foi do livro do Kenneth Wapnick, que a gente fez alguns vídeos lá no YouTube, que ele fala assim, a pessoa que está ali fazendo aquilo que a gente olha e não acha tão legal, aquela pessoa está precisando de muito amor. Então, ao invés de julgar, a gente muda o nosso pensamento dentro da mente e pensa assim, o que será que está acontecendo com ela, que ela está assim? Eu vou daqui a um pouco dar um abraço nela. Eu vou perguntar, está tudo bem contigo? É estender o amor. Fala, Thaisinha amada. Boa noite, Carla. Boa noite, meninas. Boa noite. Nossa, que só para compartilhar e também perguntar, né? Que todo esse ensinamento de hoje me trouxe um insight. Que hoje, no final da tarde, eu passei por uma situação difícil também. Me senti super atacada, assim, e com uma pessoa. Só que o engraçado é uma coisa que você falou e genial, assim. A gente inconscientemente julga, né? A gente já espera alguma coisa das pessoas, né? E eu já esperava, tipo, um dia eu acho que ela vai me fazer tal coisa, ela vai me falar tal coisa. E bingo, né? O dia chegou. E eu, até agora, assim, tô um pouco mal, assim, me senti atacada e tal. Mas eu acho que só me fez perceber que eu não tenho muita força para me defender, sabe? Acho que dá até para perceber pelo tom da minha voz. As pessoas falam o que querem para mim e eu tenho uma dificuldade de, peraí, não é bem assim, né? E era uma situação que eu fiz o que estava no meu alcance, eu fiz o que eu podia, enfim. E eu ia te perguntar, como que a gente faz quando a gente não tem força para se colocar? Porque, tipo, já me deu vontade de chorar, vontade de ir embora, eu não conseguia mais trabalhar, fiquei mal pra caramba, assim. Teria um floral para ajudar a gente a ter mais força, não tratar ninguém mal, mas ter mais solidez nas palavras, sabe? Teria alguma coisa? Sim, tem várias coisas, Thaisinha. Isso não é uma coisa do dia para a noite. Esse é o típico exemplo do instinto sexual reprimido. A pessoa não tem o impulso de tomar uma atitude, ela se recolhe. A pessoa que tem esse instinto sexual reprimido, ela inclusive acha feio pessoas que se impõem. Ela se incomoda com pessoas que se impõem. Saiba que tu tem isso dentro de ti. É só desenvolver. As aulas de segunda-feira, a gente está trabalhando os instintos. E a gente vai trabalhando um por um. Entendendo primeiro quem são eles, entendendo que a gente tem essas três forças e que, às vezes, por algum motivo, lá na infância, o teu ambiente te proporcionou com que tu não te colocasse mais. Sabe que eu vou estender mais esses últimos 10 minutinhos, dando um exemplo para vocês que eu tive hoje. Muito interessante. Hoje o nosso filho veio para cá, porque a gente aqui no nosso edifício, a gente tem piscina lá embaixo, né? No salão de festas, lá tem piscina quentinha. E aí, de vez em quando, o Rodrigo vem e traz o Benício para cá, para ele se distrair, para nadar ali, para brincar. E aí ele nos avisa, tô indo para aí. Aí a gente vai lá para baixo, fica com ele, ou leva um café, um chimarrão, alguma coisa, a gente fica ali com ele. E aí hoje ele chegou ali, e o Benício, eu levei uma pitaia para comer. Eu abri uma pitaia e levei lá para baixo com uma colherinha e comecei a comer ali na volta da piscina. E aí eu me levantei e cheguei perto do Benício para ver se ele queria provar, porque tudo que é fruta que eu como, eu vou ali para oferecer para ele. E aí ele empurrou forte com a mão, assim, não, vovó. Na hora que ele fez aquilo, né, a gente
puxa, não precisa ser assim, mas eu não falei nada. O pai dele está ali, eu não tenho nada que educar. Eu fiquei quieta, e aí na mesma hora me veio um ensinamento. Sempre que, quando nós éramos pequenas, na nossa época, que a gente resolvia dizer um não para um pai e para uma mãe, o pai e a mãe diziam o quê? Não uma ova, engole essa língua, engole esse choro, vai fazer sim, vai provar essa comida sim, vai comer esse prato até o fim. A gente não podia dizer não, Thaís. E se a gente fosse reprimir o Benício ali e brigar com ele ia começar a se encolher que nem a gente se encolhia. O que é isso? É começar a reprimir um instinto que veio para nos defender e que foi reprimido lá na infância. A gente não podia se manifestar. Se tu falasse um ai, vai para o quarto estudar. A minha mãe era um estudar. E aí eu até contei para o Rodrigo isso. Quando eu tive esse insight, eu disse para ele, meu filho, olha só, que coisa boa a gente ver um nenê assim de 2 anos e meio, mostrando que ele tem um posicionamento e que está um pouquinho em desequilíbrio, óbvio, porque ele é uma criança ainda, mas que eu não posso brigar com ele, porque ele manifestou uma coisa que ele não quer. É muito legal isso aí. Esse estudo é lindo de se ver nas crianças. E aí aconteceu, só para não quero incomodar vocês com muita conversa, mas eu acho que os exemplos são os que mais trazem para a gente nessa... A gente solidifica a aula, né? A gente consegue trazer para a vida mesmo. Aí o Rodrigo, ontem, olha que engraçado isso. Ontem nós fomos para a praia, eu não sei nem se dá para vocês verem que eu tomei um torrão no rosto. Ontem nós fomos para a praia, e eu estava decidida que ontem eu queria ir ficar no mar, está muito quente aqui, eu sou enlouquecida por mar, aí eu pensei, não, amanhã eu vou para a praia. Eu decidi na terça que quarta eu ia na praia. Aí eu falei para o Rodrigo, ó, quer ir para a praia com a mãe? Vamos levar o Benício, o pai vai junto e tal e tal. E ele, vamos ver, amanhã a gente conversa. Chegou ontem, na hora de ir para a praia, a gente começou a se acomodar. E aí eu disse para ele, bom, aí ele começou, mãe, não sei se eu vou, tem que arrumar o Benício. A mulher dele trabalha o dia inteiro, quarta-feira, é ele que fica com o Benício na quarta. E a gente fica junto. E aí ele, não sei se eu vou, eu tô com um pouco de preguiça, tô aqui no ar-condicionado, dei uma bananinha para ele, bababá, bibibi, não sei se eu vou. Aí eu cheguei para ele, o que eu fiz? Eu que nunca me posiciono assim, principalmente com os filhos, eu peguei o telefone assim, bem pertinho, e disse assim para ele, eu vou para a praia hoje. Mas eu fiz força para fazer isso, não pensa tu, foi fácil. E aí ele disse, não, mãe, tá. Desligou o telefone. Aí a gente estava prontinho para sair, ele mandou mensagem em áudio. Galera, sim, vão vocês, eu tô com um pouco de preguiça mesmo, eu vou abortar essa missão hoje. E aí, ok, beleza. Hoje, quando ele foi na piscina ali com o Benício, ele disse para mim, sabe, mãe, eu fiquei tão bem ontem, eu sentei para ver televisão com o Benício de tarde, aí eu não forcei dele dormir, eu deixei ele caminhando em casa. Aí quando eu vi que ele estava com um pouquinho de soninho, eu disse, vem com o pai aqui, que o pai vai te embalar um pouquinho. Ele dormiu tranquilo, dormiu 1h30 de tarde. E aí eu disse para ele, todo esse ensinamento, gente, foi ontem, sabe? Ontem de manhã na piscina. Aí eu disse para ele, viu, meu filho, que quando a gente se posiciona, a gente fica feliz, porque a gente se conecta com aquela pessoa que nós somos. Quando ele disse para nós, eu não vou mesmo, eu estou com preguiça, ele foi verdadeiro com ele.
E isso é muito importante. A gente ser verdadeiro com a gente abre um espaço na nossa vida. Tudo flui. Porque quando a gente não é verdadeiro, por exemplo, ele dizer assim, não, tá, eu vou dar um jeito aqui, vou passar protetor no Benício, vou arrumar uma coisinha para ele comer, vou não sei o quê, daqui a pouco ele vai de arrasto, fazendo uma coisa contrariado, e vai atacar o corpo dele. No outro dia ele acorda com dor de cabeça, por exemplo. Tá entendendo? Isso é muito importante a gente se posicionar, Thaís. Mas eu estou contando tudo isso para vocês entenderem como os instintos movem a vida da gente. E quanto mais verdadeiro a gente precisa ser, melhor para a gente se sentir bem. Provavelmente na tua infância tu tivesse momentos em que tu tivesse que te calar. Não responde para os mais velhos. Em casa nós conversamos. Tudo aquilo que a gente ouvia quando a gente era pequeno. Deus o livre levantar a voz para pai e para mãe. Então agora falta força para a gente fazer o que precisa. E isso a gente precisa ir desenvolvendo. Ao invés de se fechar no seu mundinho e não querer se relacionar com as pessoas, ao contrário. É agora que eu vou lá, eu vou no supermercado, eu vou conversar com as pessoas, e provavelmente pode que me aconteça uma situação, porque já que eu tenho que aprender a fazer isso, pode que me aconteça uma situação que eu tenha que me posicionar. Aí eu vou me posicionar, nem que depois eu chegue em casa e caia no choro. Mas eu vou buscar essa força que está lá no meu umbigo. A força do sexual está 2 dedos abaixo do umbigo. Tu vai buscar aquilo lá e vai trazer para fora. Nessas aulas de segunda-feira, é isso que a gente vai treinar. Eu vou colocar músicas para vocês acordarem esses instintos. E a gente vai perdoá-los. Só o perdão liberta eles. Porque eles estão fechadinhos e reprimidos e desorientados pela educação que a gente teve. E que está tudo perdoado também. Foi, como dava para ser. Está tudo ok. Mas a gente precisa desenvolver isso. O soro da vida, ele ajuda um pouco nisso. Tem a receita do soro da vida? Eu já vi em alguma live sua, eu acho que tá anotado aqui no meu caderno, depois eu vou dar uma olhadinha. Se eu não tiver, eu mando uma mensagem. Tá. Pede mas eu vou falando, tu vai recordando. Ornibin. O Ornibin trabalha aquela força lá da base, do chakra básico. Ele leva a energia para a barriga, para o estômago. Lart é um floral maravilhoso, que ele vai a partir do estômago, do chakra do estômago, que é o social, ele passa do instinto básico ali, do autopreservação para o sexual e para o social. E o Lart, ele empurra para fora, ele leva essa força de... como é que é? A gente se sentir autossuficiente. É uma força um pouquinho mais masculina, de ação. Então, Ornibin, Lart. Aí tem o Wild Rose, que é um floral das sensações, que vai conectar aqui no meio do peito. Vem vindo os 2 florais lá de baixo, Ornibin, Lart, e vem aqui no meio do peito, Wild Rose. Estruturando tudo isso, Wild Oat, que é um floral estrutural, que vai te trazer uma energia que vem lá da base do Ornibin, do Lart, do Wild Rose, até a coluna aqui em cima, até a última vértebra. Ele é um floral estrutural. E com tudo isso, a gente acrescenta o Olive,
que vai te dar uma força física e mental para recuperação. Que cada vez que a gente passa por situações assim, a gente fica desenergizado, porque a gente não foi verdadeiro com a gente mesmo. Então, a gente treme dos pés à cabeça, chega em casa com uma raiva e começa a se culpar, porque não fez o que tinha que ser feito. Então, toma por um tempo o soro da vida, conectando com essa força, assim, da natureza, da cura, do perdão com os teus instintos, e aos pouquinhos a gente vai trabalhando isso. Tá bom, minha flor? Não, tu não vai virar um leão de uma hora para outra. Muito obrigada. De nada, de nada. Me diz uma coisa, Thaís, nas quintas-feiras tu não consegue chegar às 7 porque tu tem compromisso? Ou não tem, não é nada disso? Não, não é por causa do trabalho mesmo, é que eu chego às 7 em ponto, aí hoje eu fui fazer algumas coisas na hora que eu cheguei em casa e eu acabei me atrasando. Tá, não, porque senão a gente podia flexibilizar um pouquinho esse horário de quinta, botar para 7h30 também, para mim não tem problema, mas se dá para ser às 7, Não, dá sim, eu vou me então tá, minha filha. me organizando. Tá bom. Célia, querida, diga. Eu queria saber dessa aula nossa, a aula vai ter toda semana? Como é que é? Eu não entendi. Tá, é assim, Célia, é o seguinte, nessas quintas-feiras, essa turma que está aqui é a turma que está comigo há mais de um ano já. Ah, é do Alicerce 1, né? Do Alicerce 1. Agora sim, entendi. Aí, o que acontece? Eu estou fazendo algumas experiências, eu estou abrindo algumas aulas, a partir de hoje, eu vou abrir algumas aulas de quintas-feiras, porque me veio esse insight de fazer isso. Eu até já expliquei no início da aula para elas, é uma aula de supervisão, na verdade, mas eu estou trazendo ensino aqui, eu estou trazendo esse livro, e eu gostaria que mais pessoas aproveitassem isso. Então, eu abri ali para elas, inclusive, se quiserem trazer alguém para assistir essa aula, né, para a gente abrir esse espaço, para a gente atingir mais pessoas que queiram aprender, né, que despertem para esse lado. Então, foi para isso, assim. Entendi Tá? agora. Tá joia. Então, eu não vou engessar nada, assim, não vou dizer que vai estar toda quinta-feira aberta. A gente ainda não sabe, a gente ainda está conversando com a turma para ver como é que a gente vai fazer, tá bom? Não, tá Mas legal. sempre que eu mandar ali na turma 2, pode ficar à vontade e entrar para acompanhar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então tá, gente, deixa eu fechar aqui. Só vou desligar aqui a gravação.